Boa tarde, ouvintes, bem-vindos a mais um Papo de Residente. E hoje estamos aqui com a... Paula Peçanha, R2 da Infecto, aqui da Escola Paulista. Boa tarde. E nós vamos falar hoje sobre o que, Paulinha? Hoje a gente vai falar sobre aspergilose. Oh, que maravilha, sem conflitos de interesse. E queria pedir uma salva de palmas para nossa plateia. Como sempre... Obrigado, pessoal. Como sempre, uma plateia enorme. Lembrando que a nossa brincadeira aqui é uma conversa, tá? Se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, tem um microfone para vocês aí. Podem fazer uso do mesmo. E vamos lá, nós vamos falar de aspergilose. Eu só quero adiantar que essa doença eu gosto dela no sentido de que é aquela velha história da infectologia, né? Um agente para várias doenças diferentes, a depender de como é o hospedeiro, a depender de quanto de agente a pessoa é exposta, dependendo se ela é alérgica, se ela é inflamatória, se ela é granulomatosa. A gente vai ver tudo isso um pouquinho, né? A Paula separou bem os tipos. Mas acho que a gente pode começar falando de... O que é, Paulinha, aspergilose? Vamos falar do fungo primeiro? O que você quer falar primeiro? Então, vamos falar primeiro do que é um pouco aspergilose. Primeira coisa, aspergilose não é sinônimo de bola fúngica, gente. Essa é a primeira mensagem que precisa ficar. Porque eu acho que na nossa formação básica médica, fica todo mundo com essa imagem na cabeça. Aspergilos, a gente pensa em bola fúngica. E esse é um fungo e uma doença que vai muito além de todas essas coisas. Então, a gente vai dividir hoje, vamos conversar um pouco dividindo a aspergilose em 3 tipos de doença. A aspergilose broncopulmonar alérgica, a aspergilose invasiva e a aspergilose pulmonar crônica. Perfeito. Um pouco de cada vez que vocês vão ver que a fisiopatologia delas é totalmente diferente, que a interação da gente com o hospedeiro, que é o grande negócio, é totalmente diferente entre elas, né? Então tá, e nós vamos começar por onde, Paulinha? Onde você quer começar? Então, a gente vai começar pela broncopulmonar alérgica, mas então vamos só falar rapidamente. O aspergillus é um fungo. A gente divide os fungos em leveduras, filamentosos e fungo dimórfico. Então, Perfeito. a gente vai encaixar o aspergillus no grupo dos fungos filamentosos. Para quem nunca ouviu falar de fungo, fica aquela coisa confusa, a gente gosta de falar que tem as leveduras que são as bolinhas e os filamentosos que são os mofos, né? O mofo do banheiro é fungo filamentosa, né? Então é essa característica que os difere, né? E a gente tem os dimórficos, que tem as duas formas conforme a temperatura, né? Então a forma de infectar o ser humano é a levedura de uma maneira geral e a forma do meio ambiente é a forma filamentosa ou de mofo. Exemplos aí de os fungos, as leveduras mais importantes para nós, né? É óbvio que eu estou falando das leveduras médicas. Vocês devem ter comido muita levedura por aí e bebido muita levedura por aí em cervejas e vinhos e queijos e outras coisas são feitos com leveduras de uma maneira geral, tá? Eu gosto de falar, quando me perguntam sobre fungo, eu falo assim, pega o queijo camembert ou o queijo brie, por exemplo, eles são feitos de leveduras, né? E eles são revestidos por um fungo filamentoso, que geralmente é penicillium, aquele branquinho. Então você tem o mofo e a levedura no mesmo queijo ali, só pra vocês terem uma ideia de como são interessantes, né? Então isso é uma coisa, esses fungos são assim, né? Então um exemplo de levedura clássico é a cândida, vocês devem ter ouvido falar muitas vezes. E o outro exemplo de levedura que vocês conhecem de importância médica é o cripto. O Cryptococcus também é uma levedura, tá? Então a gente fala que são as bolinhas. Exemplos de fungo filamentoso de importância médica, o mais importante é o aspergillus mesmo, tá? A gente tem também o fusário, a gente tem alguns outros fungos que tem a família dos mucor, né, que são um pouco importantes em algumas situações. E os dimórficos são as micoses de uma maneira geral endêmicas. Existe essa relação engraçada que é dimórfico e endêmico. Então, paracoco, por exemplo, histoplasma e a esporotricose, por exemplo, são fungos dimórficos. Então, eles têm forma de levedura no tecido e têm forma de filamento quando estão no meio ambiente, tá? Se você fizer uma cultura a temperatura ambiente 22 graus, ele cresce filamentoso. Se você fizer 36, 37, um pouco mais alto, ele pode crescer como levedura também em cultura, dependendo do fungo. Então, nós vamos falar de um mofo, de um bolor, que é o aspergillus, que recebeu esse nome bonitinho porque existia aquela questão do aspergio, que é o banho de água benta. Então, na ponta, é aquele instrumento que o padre usa com água, né, que tem uma bolinha na ponta de uma haste, né, e ele chacoalha para jogar água benta. E a água benta sai dos buraquinhos da bolinha, né? E tem esse formato de como se fosse vamos dizer assim, se eu tirar uma foto dessa água saindo, né, ela fica parecida com o fungo. Então quem viu o fungo a primeira vez falou assim, é uma haste com uma bolinha e tem várias bolinhas ou gotas de água, né, da ponta. E chamou de aspergillus porque ele parecia com esse instrumento da igreja católica aí. Tá, então esse é daí que vem o nome do fungo, né? De aspergio, desse instrumento, tá? Por isso que eles têm esse nome bonito.
Bom, e aí? E aí o Aspergillus, então, é esse fungo que é um mofo e que está presente no ambiente. Então, a gente fala que o Aspergillus é um fungo ubíquo, ele está em todo lugar que você imaginar, então não tem um lugar específico. Então, todo ser humano, todo mundo aqui, provavelmente já aspirou Aspergillus, já está colonizado, e aí o foco da nossa abordagem vai ser a relação do hospedeiro com esse fungo que está em contato com a nossa via aérea diversos momentos ao longo da vida. É interessante que a Paula está colocando que todo mundo está exposto ao fungo. Esse é o resumo da ópera. Então a doença vai depender muito mais, né, de alguma questão do hospedeiro do que do fungo, porque a gente está respirando ele o tempo todo. Alguns países têm mais aspergilose, tem essa associação com países mais úmidos ou países de clima mais frio, em que as pessoas, por exemplo, secam a roupa dentro de casa. Então vocês já ouviram falar, mas se tiver, por exemplo, um frio danado na Inglaterra, menos 3 graus, sei lá, no inverno e tá chovendo ou nevando. E aí a pessoa tem que secar a roupa. Aqui a gente tá acostumado, bota no sol, você nem tá sol, tá ventando, a temperatura nossa é suficiente pra roupa secar. Lá não, então o cara tem que colocar no aquecedor dentro de casa. E aí aquela umidade, fica muito grande a umidade na casa e vai ter fungo e mofo pra todo lado e aspergillus é um deles, né? Onde tiver matéria orgânica vai ter aspergillus, de uma maneira geral. Então vale tudo. Aí eu falo que essa nossa sala de reunião aqui, vocês imaginam você não tá respirando um monte de aspergillus. Olhem ao redor de vocês, né? Então, é isso que é legal. O fungo está em todo lugar. Então, provavelmente as doenças vão estar relacionadas ao hospedeiro. A interação dele com a gente. Mais do que com a carga fúngica especificamente do que ele está respirando. E para citar, a espécie mais comum de Aspergillus é o Aspergillus fumigatus, que é responsável por 85% dos achados microbiológicos que a gente vai ter. Aparentemente é o que mais causa doença em ser humano. Não que os outros não tenham uma importância em outras áreas do conhecimento, tá? E questão de toxinas e outras coisas que são produzidas por eles na natureza, enfim. Posso contar mais uma historinha de Aspergillus, já que nós estamos contando essas coisas, né? Mais uma cultura inútil. Você sabe que a varfarina, hoje é um anticoagulante super utilizado, né? Ele só existe varfarina graças a um fungo. Estou brincando aqui, mas é o seguinte, então, plantações da Europa, encontramos mudas de outra região, sei lá se era da África, falaram, nossa, essas mudas dessa região para fazer pasto, elas são melhores, duram mais, não tem tanta praga, mais barato, vamos levar para lá. Aí nós vamos lá e colocamos a planta no campo onde nunca existiu essa espécie de planta, e nós plantamos essa planta na Europa para facilitar a alimentação dos pastos, né? Maravilha. Até aí tudo certo, né? Só que você pegou uma espécie nova e colocou num ambiente que não tinha essa espécie. Coisas estranhas podem acontecer. Uma delas é que tinha muitos aspergillus e que a planta anterior estava adaptada a não ser infectada, a não ser contaminada por aspergillus, enquanto essa planta nova não estava. E aí você tem várias plantas mofadas por aspergillus e o gado não está nem aí se está mofado ou se não está. E na produção, da interação do metabolismo do aspergillus com essa planta nova, produziu-se uma substância que nunca tinha sido descrita antes. Porque não existia esse contato desses aspergillus com essa planta nova. E aí o gado comia e morria de doença hemorrágica. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eles comiam lá, o gado comia essa planta nova que era barata, fácil, não sei o que, toda maravilhosa lá, alimentava não sei quantas vezes mais. Só que comia a mofada que tinha aspergillus. Os aspergillus estavam lá, e aí, isolando, falando assim, ó, o que está morrendo esses animais? Eles encontraram essas plantas mofadas e conseguiram extrair de lá uma molécula que causava sangramento. E hoje nós temos varfarina para usar. Então o primeiro cumarínico foi assim que foi descoberto. Tá? E hoje nós temos um anticoagulante para usado de maneira terapêutica. Então tudo isso porque você pegou uma espécie de um lugar que não tinha nem como, junta lá e aparece um anticoagulante. Então, vocês imaginam as possibilidades que existem de, né, novas drogas serem descobertas e coisas assim, né? Então, essa introdução do homem de uma espécie de um lugar num lugar que não existia, e aí o fungo tá lá também, e aí a gente tem hoje um anticoagulante, né? E um monte de gado morto naquela época, demorou muito tempo para descobrir a causa. E conseguimos hoje um anticoagulante. Então, só mais uma coisa que o Aspergillus fez de notável aí na história. Maravilha. Então, vamos começar, né, nas diferentes doenças. Então vamos lá, a gente vai começar, como eu tinha falado, com a aspergilose broncopulmonar alérgica, que para os íntimos a gente chama de ABPA, que é o que a gente vê muito comumente sendo chamado na clínica e a gente vê em abundância no nosso ambulatório maravilhoso de micologia. Propaganda. Lembrando que ABPA em inglês e português é a mesma sigla, também talvez seja por isso que pegou tanto, tá? É a mesma sigla, tanto no inglês quanto no português. Então tá, em quem a gente vai pensar em ABPA? Tem um tipo de paciente muito típico que vai fazer a gente desconfiar, que é o paciente asmático. Ela vai acontecer ou em pacientes asmáticos ou pacientes com fibrose cística. Como a asma é 1 milhão de vezes mais comum, é o que a gente mais vai ver. Na asma, acontece em 1 a 2% dos pacientes. E na fibrose cística, de 2 a 9% dos pacientes.
E aí a clínica é aquele paciente que tem asma e é uma asma de difícil controle. E aí você não consegue controlar e já está super bem medicado. Normalmente é nesse contexto que a gente vai pensar, será que tem alguma coisa a mais? E aí essa coisa a mais pode ser uma reação alérgica àquele fungo que a gente falou que está em contato com a via aérea de todo mundo. Exatamente. Acho que é importante isso que você colocou, né? É o asmático de difícil controle, às vezes está usando corticoide contínuo e não está bem. Esse cara que a gente acaba pensando é uma das causas de asma de difícil controle que a pneumo às vezes manda pra gente falando assim, olha, você acha que isso pode ser uma BPA? Tá? Para ter a BPA tem que ter vários critérios. A Paulinha vai comentar mais algumas coisas aí. Então vamos lá. A gente tem que ter uma análise, um conjunto clínico, de imagem e de laboratório, todos juntos. A gente partiu do nosso paciente asmático com exacerbação frequente, difícil controle. Aí todo asmático tem uma prova broncopulmonar, aí na prova broncopulmonar ele pode estar com distúrbio obstrutivo dele da asma, mas a presença da BPA vai fazer ele ter um remodelamento que pode levar ele a virar um distúrbio misto, não tão obstrutivo, às vezes até com caráter restritivo, pelo remodelamento. E aí a imagem que a gente vai ver, a imagem clássica num paciente que tem a BPA, é bronquiectasias centrais com impactação mucoide. Isso, esses plugs mucosos, gente, eles têm tamanhos variáveis, né? Eles podem chegar a ser enormes e até ser suspeitos de neoplasia, tá? Então, não, estava na Inglaterra, teve um paciente que fez uma lobé e veio um plug mucoso gigante, tá? E tinha certeza que era uma neoplasia. E, na verdade, era só um plug mucoso. Então, os pacientes descrevem uma secreção que é muito difícil de expelir. Eles tossem, falam, nossa, mas parece que não sai. E eles chegam a tossir quantidades grandes de secreção sólida, às vezes. Uma coisa bem sólida, assim. Falam, nossa, esse catarro é duro, sólido, né? Muito pegajoso. Essa é a característica da BPA. E junto com isso, as bronquiectasias centrais. Então, é meio que assim, a pneumo está acompanhando o doente com asma de difícil controle, faz uma tomo e tem lá bronquiectasias centrais. Às vezes nem tem os plugs, mas pode ter a bronquiectasia. Os plugs nem sempre são grandes também, né? Aí tem um plug mucoso pequeno, ou tem alguma coisa que sugere, como a Paula falou, impactação mucoide e tal. Ah, será que isso daí é uma BPA? Daí eles vão mandar pra gente. A gente sempre olha esses critérios. Então tem que ter o hospedeiro certo, que a Paula comentou, fibrose cística ou asma. A gente olha se o doente tem a síndrome, então tem que ter várias exacerbações, controle difícil da asma, secreção o tempo todo, sabe, difícil de limpar esse pulmão. E tem que ter o que você já comentou, que a imagem é mais um critério. Mas tem mais. Nós temos que falar que essa doença toda é causada por uma alergia ao fungo. Aí a gente tem que provar isso. E aí, o que a gente vê? Sinais dessa alergia. Provavelmente lá no pneumo alguém já viu que esse paciente tinha uma eosinofilia, que a gente vê no hemograma, é um exame normal, normalmente mais de 500 eosinófilos. E talvez o pneumo já tenha até pedido um IgE total, que ele quer saber se esse paciente é muito alérgico. E aí vem um IgE total acima de 1000 ou próximo a 1000. O corte normalmente é 1000, mas um pouco menos a gente também aceita. Se a clínica for toda e o IgE for acima de 500, a gente já considera, tá? É que tem um detalhe muito importante que não pode ser esquecido, que é assim, quando o paciente está com corticoide, o IgE diminui e o eosinófilo também. Então, se o único critério que ele não fecha é, sei lá, IgE não é tão alta, mas ele está com corticoide, talvez você possa considerar que, na verdade, só não está tão alta porque ele está com corticoide, tá? Essa que é a ideia. E a eosinofilia é a mesma coisa. Uma dose de corticoide praticamente deixa todo mundo eosinopênico rapidamente. Não é difícil de ficar eosinopênico no corticoide. Então, você tem essas evidências de alergia e agora a gente precisa achar que toda essa reação inflamatória está sendo causada pelo fungo. Como que a gente acha isso? Então, você pode solicitar uma dosagem de IgE específico anti-aspergillus, que aí você vai ver se vai vir positivo ou não. Existe um teste cutâneo para você ver reação alérgica ao aspergillus na pele. E tem esses outros exames menos importantes. O que a gente vai se focar mais é no IgE específico anti-aspergillus e no exame de pele, esse teste cutâneo. Então, a fisiopatologia da doença é assim, o fungo que está no ar ambiente e que entra na via aérea do doente e sai, essa entrada do fungo na via aérea é suficiente para ele ficar muito mais inflamado do ponto de vista da doença pulmonar de base dele. Então, o que a gente tem que provar? Primeiro, que ele tem a doença pulmonar, que ele tem a síndrome de que isso está acontecendo, que ele tem imagem compatível e que a gente tem que provar que ele é muito alérgico, daí o IgE total ou eosinofilia, e que ele é muito alérgico ao fungo. Daí a gente fala assim, a culpa dessa alergia muito intensa é do fungo, porque se você fizer
A gente não tem costume de fazer, mas se fizer teste cutâneo de um monte de coisa e vier tudo negativo de fungo e vier um outro antígeno, sei lá, ácaro, talvez o problema dele não seja que ele é muito alérgico a fungo, e sim que ele é muito alérgico a outra coisa no ambiente, ou que a asma dele é uma asma de difícil controle mesmo e não tem nada a ver com fungo. Tá? Nesse contexto, tem duas doenças, só para a gente deixar bem claro, né, que é a BPA, quando a alergia é ao aspergillus, mas você pode ter alergia a outros fungos, tipo Candida, Penicillium, são meio clássicos, assim, que você pode ter alergia. Tem muito Penicillium no ambiente também. Né? E se você for alérgico a vários fungos, mas não ao aspergillus, a gente chama isso de SAFs, que é asma grave com sensibilização fúngica. Então, a ideia é, você tem tudo de BPA, mas você não tem alergia aos aspergillus, mas tem alergia a penicillium, não importa. Então, pra gente, é uma asma grave com sensibilização ao fungo, tá? Essa é a sindrômica dessa doença. Então, tem que ter tudo isso que nós falamos. A gente tem que mostrar mesmo que o cara é super alérgico ao fungo. Essa é a ideia. E aí ele vai ter algum benefício de a gente diminuir a quantidade de fungo no trato respiratório dele. Mesmo que seja no nariz, na boca, nos seios da face, o pouco de fungo que tiver que a gente conseguir reduzir já seria uma coisa interessante. Essa é a ideia do tratamento específico. Aí a Paula vai comentar. E aí a gente vai passar, então, demos o diagnóstico, como é que a gente vai tratar esse paciente? O tratamento, então, estamos tentando eliminar o fungo, né? Porque a gente tem que diminuir as exacerbações agudas e tem que controlar esse dano estrutural. Porque foi como eu tinha falado, o fungo fica lá, ele vai causando remodelamento, ele vai causando lesão inflamatória, que cicatriza com fibrose. Então, você tem que conter isso não só para aliviar sintoma, mas também porque isso tem impacto no prognóstico do seu paciente. O tratamento que a gente consegue fazer no Brasil é com itraconazol. Esse é o triazólico que a gente tem disponível. A BPA foi muito tempo tratada só com corticoide, tá? E o benefício antifúngico ele veio depois. Então, o cara é tratado com corticoide. Óbvio que isso diminui IgE, diminui a resposta alérgica, óbvio, né? Mas todo mundo sabe que corticoide demais por muito tempo não é bom para sua saúde, né? Então, e ele não tem a resposta super eficiente também, porque se o cara continua se expondo absurdamente ao antígeno, não tem corticoide que resolva o problema. Então aí veio os triazólicos como escolha, a gente usa triazólico especialmente no contexto dele ser via oral, então você pode fazer via motorial, né? E já vamos responder perguntas da plateia, ótimo. E a gente trata com antifúngico e com corticoide de uma maneira geral. Já que geralmente quando eles chegam pra gente já estão com corticoide. Isso. Classicamente, assim. Porque já tá exacerba tanto, acaba ficando no corticoide sistêmico para asma, né? Então, por uma vez provada a doença, nós vamos dar itraconazol. E o que a Paula falou é verdade. Infelizmente, a gente vai falar isso mais na crônica e na aguda, né? Tratamento para fungo no Brasil é uma coisa super complicada. Nós temos fluconazol, itraconazol em alguns lugares. E nós temos anfotericina convencional, facilmente disponível. O resto tudo é muito caro, ou é muito trabalho, ou a gente não tem, né? Então é difícil fazer um pouco de micologia. E aí nesse caso aqui a gente usa o itraconazol geralmente em ciclos, né? Você faz um tempo, vê se o paciente responde, volta, fica nessa situação. Pergunta da plateia? Pergunta da plateia? Espera só um pouquinho. Eu sou o Mike, né? Sou R1 da Infecto, e a minha dúvida é a seguinte. Com relação ao diagnóstico, o teste sorológico ou cutâneo, enfim, ele já tem alta sensibilidade? Não precisa isolar o agente? Por exemplo, fazer um lavado? Isso. Não precisa isolar o bicho, tá? Você precisa demonstrar só que a resposta alérgica é muito intensa, porque você pode supor que essa pessoa está exposta, se ele tem uma resposta alérgica intensa, é que está sendo estimulada, né? Então você pode supor que ela está se expondo a fungo em grande quantidade no ambiente dela. Na verdade, não tem tanto fungo assim na via respiratória, como você vai ver nas outras doenças, que você lave ali aquela secreção com um monte de fungo, né? Não é isso que está acontecendo. Na verdade, é muito mais alérgico. Um pouco de fungo que tem na via aérea já é suficiente para o corpo produzir um monte de citocinas inflamatórias, muco, um monte de coisa, tá? E causar a doença. Essa que é a ideia. Não precisa ter muito fungo. E o fungo não precisa estar lá obrigatoriamente. Ele é um critério de suporte se você encontrar os aspergillus na via aérea. Ele pode ajudar no diagnóstico também. Pode sugerir a doença. Mas você pode não encontrar, mas você tem uma resposta inflamatória e alérgica muito grande. Lembra que as respostas alérgicas elas só ficam lá com estimulações repetidas. Então é meio estranho que o paciente não tem nenhuma exposição a aspergillus e tem uma baita resposta alérgica, né? A outra coisa é que só o teste cutâneo ou a sensibilização ao fungo isoladamente não fazem diagnóstico disso, porque muitos asmáticos têm sensibilização a um monte de antígenos e não necessariamente eles estão super doentes ou super alérgicos ou com muita dificuldade de controlar as suas crises. Se o cara estiver muito bem obrigado, você fez esse teste, ele está super bem controlado, você vai ignorar, não vai tratar isso nesse momento,
tá? A ideia é tratar o cara asmático, difícil controle, que tem todas essas outras evidências de que o fungo está atrapalhando esse controle da asma, entendeu? É meio que nesse contexto. No fibrocístico é mais comum a gente ver o isolamento do fungo mesmo, porque ele tem muitas lesões pulmonares que favorecem aí sim uma colonização expressiva da via aérea. E aí você consegue isolar com muito mais facilidade no fibrocístico. Quase todos eles vão ter aspergilos em algum momento da vida, tá? Porque aí o cara tem um monte de cavidade, um monte de secreção e ele tem muito antibiótico o tempo todo. Então é muito mais fácil. Às vezes não cresce bactéria, mas cresce o fungo, porque está sempre sobre os antibióticos, né? Naquela microbiota pulmonar dele. Ele é um cara que não tem o pulmão estéril, né? É cheio de bicho o pulmão do fibrocístico. Né? Então, basicamente é isso, né? O João já comentou, se a gente vai ficar fazendo os tratamentos, aí você pode tentar tratar por 16 semanas, pode tentar tratar por 6 meses, e você vai medindo a resposta do seu paciente, e aí tenta tirar, ver quando ele exacerba de novo. Vai ser um acompanhamento a longo prazo. Você provavelmente não vai dar alta e dizer que o seu paciente curou da BPA dele. É como um asmático com uma doença crônica que você vai acompanhar ao longo da vida. Geralmente nossa parceria com a pneumologia são os asmáticos piores do ambulatório, não são os asmáticos que estão na boa, geralmente, entendeu? Asmáticos graves e o ambulatório lá na Inglaterra tem muito paciente assim, o ambulatório é lotado, né? Porque tem muita ABPA. Né? Não é difícil a gente encontrar. Se for juntar, se de 1% dos asmáticos vão ter, você imagina o que tem de ABPA no mundo, né? Sim. Então a gente tem bastante doente com essas asmas de difícil controle, mas eu acho que com o tempo talvez a gente esteja vendo menos, porque acho que os outros remédios estão sendo muito, muito mais eficientes do que eles eram no passado, sabe? É a minha opinião. Porque talvez todo o tratamento broncodilatador que o cara com asma hoje recebe, ele tem antileucotrieno, ele tem anticorpo monoclonal na asma de difícil controle, acho que todas essas coisas estão, vamos dizer assim, deixando o fungo mais em segundo plano, assim, acaba não sendo tão comum esse diagnóstico, o cara tem outros 1000 tratamentos bons. Sabe? Então eu imagino que antes, quando você tinha corticoide e alguma coisa de broncodilatador, era mais fácil pensar que a BPA era o problema. Hoje acho que é um pouco mais difícil. Tá? E aí a BPA... Basicamente é isso. É, né? Isso, e poderia complicar com as outras formas de aspergilose que a gente vai comentar agora. Mas temos mais uma pergunta da plateia. Amor. Opa, hoje tá bom. Manda ver. Oi, eu sou a Stefânia, R1 da Infecto. Eu queria, então, entender, toda exacerbação eu vou ter que tratar com itraconazol? Não, e boa pergunta. Não. O tratamento é contínuo para prevenir exacerbações. Mas daí eu vou fazer em ciclo, eu faço, paro. Se quando eu parei... Só que os ciclos são longos, 3 a 6 meses no mínimo, até 12 meses, assim. Não é contínuo, né? Tá. Mas a gente faz são pulsos longos de tratamento. A ideia é, vamos dizer assim, reduzir ao máximo a carga fúngica da via aérea. Mas eu acho que a pergunta dela é assim, ó, por exemplo, eu estou no pronto-socorro e eu recebo uma crise asmática de um paciente que já tratou com ITRA antes. Não deve ser esse o problema, imediatamente, entendeu? Vamos dizer assim. Não, só o antifúngico na fase aguda não é o mais importante na fase aguda é o corticoide sistêmico. Que provavelmente ele já vai... Isso, aí você aumenta a dose, você faz VNI, sabe? Aquelas coisas. Otimiza a broncodilatação. Realmente, às vezes tem uma infecção bacteriana que não é infrequente, né? Ou viral. Então, geralmente não é na fase aguda. É aquele cara do ambulatório que ele vem e fala assim, exacerbei 4 vezes no último mês. Você fala, nossa, 4 vezes, Então vamos começar o antifúngico. Ele é meio que um tratamento de manutenção. E se ele exacerbar durante, existe isso. Tá tratando a BPA, exacerba. Não tem problema, trata a exacerbação e continua o tratamento da BPA. A ideia é reduzir o número de exacerbações e melhorar a qualidade de vida, os sintomas, né? E isso tem expressivamente sido bem demonstrado. Qual que é o problema? Muito tempo de itraconazol é meio controverso nesses doentes, porque você reduz muita carga fúngica, aí o cara melhora, aí você fala, bom, de quando que eu paro o remédio? E é uma dúvida que nós temos mesmo, tá? Quanto tempo eu vou dar antifúngico para um cara que, na verdade, ele não precisa de antifúngico sistêmico, ele só precisa de, sei lá, minimizar a sua exposição ao fungo e eu estou ajudando ele com esse antifúngico. É meio controverso o tempo de duração do tratamento. A gente tenta tirar quando os pacientes estão muito bem controlados. Né? Aí os pulsos variam de 6 a 12, quando o paciente tem uma ótima resposta, a gente deixa um pouquinho mais. É meio que a tendência a deixar um pouco mais. Tá? Aí respondeu bem. Às vezes o que a gente usa também de referência é, conseguiu tirar o corticoide? Às vezes o cara tira o corticoide sistêmico, contínuo. Aí você fala, nossa, foi ótimo. Mas você vai tirando o itraconazol, por exemplo. Isso é uma outra coisa que você pode usar. Quer dizer, ele conseguiu descalonar o tratamento dele da asma. Isso é uma medida positiva. Isso nós estamos falando sempre de tratamento de manutenção. Isso não é tratamento agudo, não. É isso que você perguntou. Né? Obrigada. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos passar para o nosso segundo tema dentro do mesmo tema, que é a aspergilose invasiva.
E agora mudou tudo. Não tem mais nada a ver com o que nós falamos. Esquece tudo que nós falamos. Esquece tudo. Vocês ouviram o que nós falamos? Só não esquece o que é o fungo. O resto tem nada a ver. Continuamos no mesmo fungo, mudamos completamente de doença. Então, vamos lá. Aspergilose invasiva, a gente vai partir... Lembrando de novo, todo mundo tem contato com fungo, todo mundo pode ser colonizado, mas agora a gente precisa que o nosso paciente tenha uma imunossupressão grave. Se a pessoa não tem uma imunossupressão grave, ela não vai desenvolver aspergilose invasiva. Aqui o fungo não é mais o cara que causa alergia. Ele é o fungo agora que invade o tecido, que faz estrago, que se dissemina sistemicamente e que é potencialmente fatal por causa dessa característica dele agora. Quer dizer, ele vai invadir o tecido, causar problemas e pode matar os doentes. Essa é a ideia. Exatamente. Então, na histologia, a gente vê um fungo que invadiu o tecido, que pode fazer um infarto e que causa necrose ao redor. A característica é essa anjo-invasão dele. Invade o vaso, trombosa o vaso, infarta e destrói aquela região. Então, como é pulmonar, mais comumente tem infartos pulmonares devido à invasão fúngica. Então, você vê como não tem nada a ver com o que a gente falou antes, né? Isso. Nada a ver. Pode ser, então, a principal porta de entrada é isso, pulmonar, e ainda pode infectar a prótese catéter durante a internação hospitalar desses pacientes graves que a gente vai comentar. Então, normalmente, são pacientes com neutropenia prolongada, pacientes de transplante de medula óssea, de transplante de órgão sólido, ou com alguma imunodeficiência adquirida grave ou hereditária, ou que usem corticoides em altas doses. Hoje o diagnóstico mais comum no levantamento do NUT, lá do pessoal do Sul, acho que do Rio. Do Rio. O maior estudo que tem disso de doença fúngica invasiva em doença hematológica, a doença mais comum é a LMA. Tá? A mais comum de todas, é disparado, é mais do que o TCTH halogênico, é mais até. Então a LMA, indução de LMA, geralmente reindução, são os que mais têm associação com doença fúngica invasiva, delas a mais comum é a aspergilose invasiva. Tá? E aí, gente, a gente está diante de um problema gravíssimo porque a mortalidade varia de 40% a 100%. Então, são pacientes muito graves com uma doença muito grave. E o que é mais, assim, o que a gente tem que lembrar muito é que a clínica nesses pacientes é muito pobre e é uma clínica inespecífica. Então, assim, a porta de entrada é o pulmão, mas eu não vou pensar só num quadro pulmonar. Em todo o meu paciente de TMO. Normalmente, quando chega com a clínica de tosse, dispneia, um pouco de febre, é porque o doente já está muito grave. E aí, grande chance de estar, assim... Doença avançada. Doença avançada, exatamente. O clássico pra gente é a neutropenia fibroprolongada que não melhora com antibiótico. É essa hora que você começa a ficar um pouco assustado. Especialmente se for uma neutropenia de mais de 10 dias. E com neutrófilos muito baixos, menos de 100. Exatamente. São os caras que a gente mais fica preocupado. Então o cara vem lá, reindução de uma LMA que falhou no primeiro tratamento. É bem preocupante. Ele faz uma quimio lá de reindução. Aí ele faz uma neutropenia de 22 dias com neutrófilo de 10 e tá tomando cefepime vanco ou meronem vanco por causa de uma suspeita de uma neutropenia febril sem causa. Lembrando que esses pacientes já vão estar com geralmente profilaxia antifúngica básica, que o mínimo de profilaxia antifúngica básica, se você for fazer quimioterapia para LMA, no mínimo é fluconazol, que já foi demonstrado que ele diminui a incidência de candidemia e diminui a mortalidade em LMA. Então, o que isso significa? Mas eu só estou dando uma droga que não tem nenhuma ação contra fungo filamentoso. O fluconazol só age contra a levedura. Então, o paciente que recebe fluconazol profilático, ele não está protegido das doenças por fungo filamentoso, a saber, a mais importante é a aspergilose e a segunda é a fusariose. Então, ele não está protegido. Esse antifúngico não está fazendo nada com essa doença. Essa que é a ideia. E aí eu tenho um paciente neutropênico gravíssimo, febril, antibiótico de amplo espectro, que está com remédio para candidemia, e aí ele evolui com uma febre prolongada, não sabemos o que é. Geralmente, o doente neutropênico faz a gente tomografa o tórax. Eu estou brincando, mas é por aí que a gente faz, né? Então a gente é bem invasivo na investigação e trata. Em alguns países do mundo, você já tem a profilaxia antifúngica com droga antifilamentoso. Então você pode usar, por exemplo, o posaconazol como profilaxia. Então já estaria cobrindo tanto filamentoso quanto levedura. E aí teria essa vantagem, né? Então é muito menor a incidência de doença fúngica invasiva em doentes que usaram posa como profilaxia. Tá? E é o padrão ouro em vários países como profilaxia para LMA. Infelizmente, nós não temos disponível com facilidade no Brasil. Ele chegou recentemente, forma de xarope, é extremamente caro, é bem complicado o uso dele, né? E, então a gente acaba dando fluco, né? E a Paula vai falar um pouquinho mais de como a gente diagnostica isso, mas esse é o doente que morre de aspergilose. Isso não tem nada a ver com o outro cara da asma lá que era alérgico.
Nós estamos falando se eu fosse colocar em 2 extremos, eu colocaria o hiperalérgico de um lado e agora nós estamos falando do anérgico do outro, entendeu? Essa é a ideia, tá? Do neutropênico, com antibiótico e tudo mais. Então, gente, vai ser... A nossa conduta nesse caso é alta suspeição clínica, sempre. O paciente com TMO chegou, tá grave, alta suspeição, e aí a gente vai tentar diagnosticar como? Nesse tipo, a somatória de evidências epidemiológicas, que é isso que a gente já falou, e as manifestações clínicas, que podem ser pobres, e aí a gente vai para o laboratório para imagem, que é o que a gente vai precisar. Então, falando, tossiu, tomografou, a tomografia a gente divide em 3 fases da doença, assim, 3 tipos de imagem que a gente pode ver. A imagem da fase inicial é um nódulo, uma lesão com mais de 1 centímetro com o sinal do halo, que a gente fala, que é um vidro fosco ao redor do nódulo. E esse vidro fosco significa que ali tem edema e hemorragia em torno dessa lesão principal. É o fungo que está invadindo o vaso e causando edema e hemorragia. Ele causou um infarto pulmonar, né? E aí em volta, pela dupla circulação do pulmão, como tem artérias brônquicas, ele faz o infarto hemorrágico. Tem sangue em volta. Então aquela área está infartada, mas ela continua sendo perfundida pelos vasos brônquicos, né? Aí sangra e tem edema em volta. Então é um halo no meio, que é a área infartada, é o nódulo no meio, desculpa, que é uma área infartada, e em volta esse vidro fosco de preenchimento alveolar, porque tem alvéolos preenchidos ali por sangue e edema. Essa que é a ideia, entenderam? Então é como se fosse um infarto hemorrágico de pulmão. Quando tem um TEP, depois não aparece um infarto hemorrágico do pulmão, é a mesma ideia. Só que em pequenas áreas. Muito embora ele possa ser inespecífico na primeira fase. Você pode ter infiltrado... E aí isso pode virar um infiltrado inespecífico, ou pode ter vindo de um infiltrado inespecífico. Então pode não ter nada. E aí, quando o paciente já está gravíssimo, 7 a 10 dias depois, o que você pode ver é um crescente de ar secundário à necrose tecidual, como se fosse uma cavidade mesmo se formando, porque necrosou e ficou tecido destruído e o ar ali. Uma coisa que é clássica para a gente ter o sinal do crescente aéreo é quando o paciente começa a recuperar da neutropenia durante o tratamento. Então ele tem neutrófilo de 10. Você está dando lá tratamento, a Paula vai falar, mas está dando antifúngico para o paciente. Aí ele começa a ter uma resposta ao antifúngico, mesmo que seja uma resposta pobre, mas ele começa a subir neutrófilo. Aí vem um dia, ele vem lá, 200, 500, 1000. E ele sobe os neutrófilos dele. Nessa hora é bem comum que a gente veja o neutrófilo do cara vai lá e ataca o fungo e necrose o pulmão. Tá? Então o sinal do crescente aéreo é mais típico do paciente que está recuperando a neutropenia. Não que ele não possa acontecer em lesões extensas, tá? Qualquer lesão extensa pode dar sinal do halo depois, sinal do crescente aéreo depois. Mas o clássico é assim, neutrófilo de 10 quando fez diagnóstico, agora ele está com neutrófilo de 1000, buracão no pulmão. Às vezes faz pneumotórax, faz algumas complicações assim, porque faz uma baita inflamação naquela área que não tinha neutrófilo ali. E agora que eu tenho, eu combato melhor. E aí aparece essa necrose tecidual e faz o sinal do crescente aéreo, desculpa. O crescente aéreo nada mais é do que um halo de necrose, descola aquele pulmão infartado ali com material fúngico, ele fica pulando lá dentro. Então, onde encostar aquela cavidade forma um crescente de ar no resto, entenderam a ideia? Então, nada mais é do que uma bola solta ali, fúngica de tecido pulmonar infartado, solta dentro de uma cavidade. Aí vai fazer um sinal de um crescente aéreo no lugar onde ela não estiver encostando, né? Ele faz um semicírculo, assim, né, uma lua, né, um crescente de ar. Tá? Essa é a ideia da lesão. E aí o que a gente quer ter para poder fechar um diagnóstico com segurança é achar o bicho, ter uma cultura com aspergilo ou uma evidência de invasão do tecido, no exame histopatológico ou a cultura. Mas quem que vai fazer broncoscopia com biópsia no doente com neutropenia de 10? O problema é que a gente não consegue fazer na maioria dos casos. Aí a gente tem que partir para as modalidades não invasivas. E a gente tem biomarcadores séricos, que é o que a gente tem usado mais hoje em dia, que é a famosa galactomanana, que já discutimos aqui outras vezes, mas que nada mais é do que uma proteína da parede do fungo, que não é específica do aspergillus, que está presente em outros fungos, mas que nesse caso, como é o principal agente, quando eu encontro galactomanana positiva num paciente de TMO ou com uma outra imunossupressão, fala bastante a favor de uma aspergilose invasiva. Exatamente. Isso que a Paula falou é importantíssimo, é sempre o contexto do que você tem, de como interpretar isso. Então, por que eu estou falando isso? O doente que tem a síndrome típica, então neutropenia prolongada com antibiótico sem melhora e mantém febre, né? Você pode ter a galactomanana, que é pedaço de fungo no sangue, e isso revolucionou um pouco o diagnóstico e mudou um pouco o que a gente entendia por aspergilose pulmonar, a partir do momento em que você pode ter a galactomanana positiva e não ter nada no pulmão.
Então isso a gente fala hoje de aspergilose invasiva presumível até. Que é falar assim, olha, não tem diagnóstico de aspergilose pulmonar ainda, então é muito inespecífico esse pulmão para ser aspergilose. Mas a galacto já está positiva, aí você vai falar, não vou tratar? Então o NUT que coloca esse conceito de aspergilose pulmonar invasiva presumível. Quer dizer, se eu não fizer nada agora, esperar mais uma semaninha, provavelmente eu vou detonar o pulmão do cara e eu vou falar, então era uma aspergilose invasiva, que bom. Né? Então a gente fala hoje em tratamento, como a gente não tem um antifúngico profilático, a gente fala muito em tratamento preemptivo. Então eu vou ficar pegando sangue toda vez, a cada certo tempo. Uma vez que eu vejo uma galacto positiva, eu falo, isso aqui deve ser fungo. E aí eu começo a tratar empiricamente, sem saber qual é o fungo ainda, mas já pensando que seja aspergilose. Essa que é a ideia. Então a gente fica colhendo galactomanana várias vezes no período de neutropenia, especialmente na neutropenia febril. Fica colhendo. Curvou, quer dizer, ficou positiva, aumentou muito. Passou a nossa marca, nosso cutoff, que geralmente é meio. Esse cara pode ter aspergilose invasiva. O que a gente faz? Às vezes a gente tomografa e começa antifúngico, por exemplo. Já agora, porque até a gente saber. E muitas vezes a gente vai encontrar lesão no pulmão, tá? Boa parte deles. Alguns não. Mas a ideia aqui é assim, eu tenho que desenvolver um método diagnóstico que me permita tratar, como eu não tenho antifúngico para todo mundo, eu vou tratar só aqueles que realmente precisam. Essa é a ideia. Como é que eu vou saber? Eu tenho que saber rápido. Não posso esperar o cara ter o pulmão detonado, infartado, sinal do crescente, porque tarde demais. Então a gente usa o marcador tentando dizer assim, olha, se o fungo invadiu o vaso e jogou pedaço de parede de fungo no sangue, eu vou detectar quando eu dosar. Isso já significa que tem angivasão, então eu vou tratar. É mais ou menos assim que a gente pensa. Tá? Essa é a ideia. Opa, nossa, tá muito bom hoje isso, gente. Tá, várias perguntas da plateia. Micologia é maravilhoso. É maravilhoso. Em primeiro lugar, se eu entendi certo, então o tipo de imunodeficiência associada com uma aspergilose invasiva é deficiência da fagocitose. Isso, é de neutrófilos. E como que funciona então essa parte imunológica da aspergilose? Então, vários detalhes. Boa pergunta, difícil pergunta, mas é boa. É o seguinte, depende de algumas coisas. Uma delas é a resposta assim, de neutrófilo e principalmente produção de radicais livres, aquelas coisas que eles usam para destruir na fagocitose, para destruir antígenos, né? Destruir células, vírus, enfim. Então, o aspergillus tem algumas proteínas no seu secretoma, tem várias, né? Algumas delas fazem com que a fagocitose seja inibida. Algumas delas fazem com que a produção de radicais livres seja insuficiente ou diminua a produção de radicais. Algumas são diretamente citolíticas. E ele tem algumas características bem interessantes de virulência, que são essa coisa de conseguir causar angivasão. Então, desenvolvendo a IFA, ela produz algumas proteínas ali que permitem que ela invada o tecido, inclusive que penetre vaso. E a destruição endotelial que ela causa nesse contexto, né, que é muito interessante, porque se você for pensar, a membrana alveolo-capilar não é muito grande. Né, em termos anatômicos, né? Então um pouco de toxina que você produz ali, você quase sempre vai facilmente comunicar os dois. E o fungo tem uma capacidade muito grande de causar trombose também. Então, né, essa entrada do fungo no endotélio causa uma destruição endotelial que trombosa tudo também. E aí tecido morto para aspergillus também favorece muito imunologicamente que ele fique lá e se perpetue, concorda? Porque tem tecido necrótico lá. Esses pacientes muitas vezes tratam a aspergilose invasiva, daí eles ficam com uma lesão lá e que a gente fica preocupado. Putz, ele vai ter uma neutropenia de novo porque vai fazer outro ciclo. O que nós fazemos com essa lesão? Vamos tirar? Às vezes a gente fica nessa dúvida. Porque tem tecido necrótico lá com fungo. A gente não vai conseguir eliminar aquilo de uma maneira geral. Então tem essa parte. E imunologicamente é justamente isso. Se você não tem neutrófilo bom, que produz radical livre, que consegue fagocitar, consegue jogar toxinas que destrói o fungo, você não tem defesa boa contra ele. Lembrando que muitas outras doenças também tem alguma questão da imunidade celular associada. Todas elas, praticamente, quando fazem quimioterapias do tipo que a gente faz hoje, né? Então não é só neutropenia, também tem imunodeficiência da resposta celular. Isso foi mais evidenciado nos últimos anos, quando a gente começou a ver DPOC, que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas o cara é DPOcítico, interna durante muito tempo, ele começa a tomar corticoide porque está DPOC internado, começa a tomar antibiótico de amplo espectro, fica na UTI em ventilação mecânica, coloniza a sua via aérea por aspergillus, porque afinal de contas ele está entubado. Então você tem, ele está aspirando, tem aspergillus no ventilador, tem aspergillus na traqueia, tem aspergillus em um monte de lugares, e aí ele causa doença invasiva, que você fala assim, mas como que vai ter uma aspergilose invasiva num cara que não é neutropênico? E aí o neutrófilo perde um pouco a função e a gente vai olhar a parte celular. E a resposta celular anormal também favorece o desenvolvimento de AI, especialmente o corticoide. Tá? E aparentemente, é engraçado, se ficar vivo de uma doença bacteriana também parece que favorece. O uso de antibiótico anterior, então quer dizer, você teve uma pneumonia, tomou antibiótico, isso também parece que favorece. Talvez porque aumente a colonização fúngica da sua via aérea. Isso é uma outra questão da via respiratória. Então talvez tenha muito fungo na via aérea dos pacientes neutropênicos ali,
além de tudo que está acontecendo. Né? Essa foi minha segunda dúvida. Eu li mesmo que está tendo cada vez mais pacientes com DPOC, né, uso prolongado de corticoide, que tem aspergilose invasiva. Como que isso é para os asmáticos como a BPA que fazem uso prolongado de doses altas de corticoide? Também existe essa transformação para doença invasiva? Existe. De uma maneira geral, eu tô para ver uma BPA que não seja uma asma já com remodelamento, que é o que a gente chama de asma DPOC overlap hoje, né? Em 2017 o Gold mudou esse nome, enfim, que era asma remodelada do passado, hoje a gente chama de asma DPOC overlap, né? Sobreposição dos dois. Então, na verdade, os asmáticos muito graves geralmente têm algum grau de remodelamento. Lembrando que uma das critérios de gravidade na asma é a espirometria que não reverte, lembra? Então, na verdade, é parecido com o DPOC. Né? Então, na verdade, os asmáticos podem ser DPOCs. E os caras com a BPA têm muita colonização fúngica, né? De uma maneira geral. Aí você fala assim, a BPA pode virar aspergilose invasiva? Teoricamente pode. Na prática, por que eu acho que isso não é muito frequente? Porque se o cara diagnostica BPA no ambulatório, ele começa a tomar itraconazol. Então é meio difícil desse cara vir com aspergilose invasiva. Mas se você falar assim, um cara que, putz, eu tô olhando esse cara agora, ele fecha critério para BPA e eu não sabia. Aí agora ele tá com uma doença, tá entubado há muito tempo, não consegue estubar. Faça uma tomografia, tem uma consolidação enorme. Tem cultura do trato respiratório com aspergilos, que eu achei que era contaminação, mas espera aí, talvez não seja. E faz uma galacto positiva, por exemplo, putz, isso aqui é uma aspergilose invasiva, num DPOC. Né? Qual que é o problema? É muito difícil diagnosticar. Essa preocupação começou a ser mais importante quando saiu um estudo de autópsia, não estou lembrado agora exatamente, que eram 100 e poucos pacientes de erros diagnósticos, que não sabia qual era o diagnóstico e o cara morreu. Tinha lá uma porcentagem enorme de TEP, né, como vocês já sabem, né, mas tinha 9% de aspergilose. Aí a galera falou, what? O que esse fungo está fazendo na história? Né? E um monte de pulmão com aspergilose invasiva, de paciente que foi entubado prolongadamente na UTI, nem era DPOC, sei lá. Aí a pessoa fala, nossa, o que é isso? O que esse fungo está fazendo aqui? Né? E aí começa a olhar retrospectivamente pacientes que morreram, outro estudo que foi assim, pacientes que morreram com DPOC na UTI, vários têm alguma colonização para aspergilos em algum momento. Então você pega os aspirados traqueais e procura fungo e você fala, nossa, tem aspergilos aqui, tem aspergilos ali. Nossa, um monte de cara tem aspergilos. Aí você vai começando a juntar as coisas. Mas não era só do neutropênico? Mas pensando bem, o cara com DPOC toma um monte de corticoide. Ele ficou séptico, existe uma imunodeficiência da sepse. Né? Ele ficou entubado não sei quanto tempo, agora ele é desnutrido. Agora ele vai somando. Aí ele tá com antibiótico prolongado de amplo espectro, tá com corticoide. Será que ele não tem risco de verdade? Então a gente não tem tanta casuística com o DPOC na UTI, mas é, assim, de maneira crescente, uma coisa mais reconhecida, aspergilose invasiva em DPOC na UTI, especialmente as internações muito prolongadas, né? Que já usaram antibiótico de amplo espectro e que tem um corticoide. E aí você vai lá e fala, nossa, o que é esse negócio no pulmão? E o cara morre. A aspergilose invasiva, ela é absolutamente, assim, tem uma capacidade enorme de disseminação. Imagina um fungo que invade vaso. Dá pra entender que é fácil disseminar. Então tem a aspergilose invasiva com lesão metastática no fígado, no cérebro e um monte de outras coisas, na pele. Tá? Isso existe também. Então, quando eu tô falando de aspergilose invasiva, eu não tô falando de uma doença pulmonar, ela é sistêmica, que ela entrou pelo pulmão. Né? Então, os DPOCs morrem e a gente tem que manter um baixo limiar para isso. Tá? Infelizmente, são poucos centros que tem lactomanana, porque geralmente isso é um exame de gente da hemato. Né? Então o que se preconiza é duas amostras respiratórias para aspergilos no paciente de DPOC entubado na UTI, considerar a possibilidade. Se tiver infiltrado pulmonar, qualquer um, considerar a possibilidade de aspergilose invasiva. Qual que é o problema? Para ter duas culturas para fungo, você não pensa, você vai fazer cultura para fungo? Ninguém faz. Então esse é outro problema. Se você não souber que isso existe, você não vai fazer diagnóstico. E se você souber, não é fácil fazer diagnóstico. Olha que maravilha. Então existe aspergilose invasiva hoje nessa população nova, que é o DPOC, de muito tempo de internação. E que é preocupante, que eu não sei o tamanho desse problema. Nós estamos estudando. Quem está estudando isso é o Cláudio Penido, um cara que é um ótimo pesquisador. É que ele, não dá para eu falar de que universidade ele é, porque ele já saiu de uma, foi para outra, já trocou umas vezes aí. Mas é um cara excelente que está procurando isso e está fazendo um estudo que ele está rastreando na UTI. Ele pega a DPOC, que está entubado há mais de 5 dias, se não me engano, com antibiótico espectro, ele colhe galacto e faz tomografia neles para ver. Tentando meio que rastrear. E faz as culturas, claro. Né? Problema, sorologia, por exemplo, não ajuda em nada para esse cara. Não quer dizer nada. Sorologia positivo ou negativo, não importa o IgG dele, né? Não é a resposta que ele vai ter, ele precisa de resposta celular. Então tem essas coisas todas aí. Mas muito interessante sua pergunta. Hoje a gente fala muito de aspergilose invasiva mesmo, de DPOC. É o novo, na UTI. É a novidade, tá? Da aspergilose invasiva. A antiga a gente já conhece. Vários países envolvidos estão menos preocupados porque estão dando posa para todo mundo. Nós não temos posa, então a gente trabalha com o que a gente chama de preemptivo. Talvez seja o mais moderno, até porque você não dá antifúngico para quem não precisa, né?
Mas é difícil, né? Tem que ter o exame diagnóstico. E o tratamento dessa doença é complicado, a Paula vai comentar um pouquinho agora. Gente, só corrigindo uma coisinha, eu tinha falado que a galacto era uma proteína, é um polissacarídeo da parede do fungo. E a gente já conversou sobre isso outros dias, o falso positivo da galactomanana também pode acontecer. É descrito com formulações antigas da piperacilina tazobactam e da amoxicilina com clavulanato, mas não parecem ser as formulações que a gente utiliza no nosso contexto, então a gente não deveria ter essa preocupação. É descrita também em pacientes que estão com mucosite por quimioterapia ou com GVHD, doença do enxerto versus hospedeiros. Mas aí a gente já falou, não é uma galacto que dá o diagnóstico, é todo um contexto clínico. E ainda por ser um polissacarídeo da parede do fungo que outros fungos têm, podem acontecer contaminações. Tem um caso bizarro descrito de contaminações no picolé por penicillium, e aí veio galactomanana Tá no New England isso aí, tá pessoal. No New England. Curva de galacto por consumo de picolé. Exatamente. Tá no New England isso aí. Tá? Foi um paciente, inclusive foi difícil porque ele estava neutropênico, quimioterapia. Aí porque tem mucosite, é muito comum usar sorvete, né? Picolé, essas coisas. E aí o bendito da galacto veio super alto, mas era números ridiculamente altos. Eu não lembro agora, tipo 3, 5, 6. O nosso corte é meio, né? Aí o pessoal, nossa, é uma aspergilose. Chegaram a dar antifúngico pro cara. E trataram, ele melhorou da neutropenia, melhorou da febre e tudo mais. Falaram, tratou, mas nunca teve nenhuma manifestação clínica, né? Evidente fora isso. Aí foram lá e acharam. Pegaram o picolé, fizeram um estudo e acharam um monte de galacto no picolé. Aí o cara para o picolé e aí você vê a curva de galacto dele. Exatamente. Né? Então, coisas impressionantes que acontecem por aí. Mas não é nada comum isso, viu, gente? E eu diria pra vocês, faça como o cara do New England. Ele deu antifúngico, depois ele perguntou. Entendeu? Porque se não, vamos esperar uns dias pra ver se é do picolé. Né? Aí o doente morre de aspergilose. Entendeu? E aí a gente tem um outro biomarcador sérico, que é a beta-D-glucana, que também é da parede dos fungos, também dá positivo em outros fungos, mas se de repente o seu serviço não tem a galacto, você pode tentar um outro marcador sérico, na impossibilidade de... Só fazer um comentário sobre esses biomarcadores para vocês, que é muito engraçado, né? Essa bendita dessa beta-1,3-glucana aí, que é um componente de parede de vários fungos, eu vou dar a dica para vocês nunca esquecerem. Tem 3 fungos que não tem, tá? De maneira expressiva. E guardem para a vida, que é criptoblasto e mucor, tá? Então, blasto vale para coco pra gente, tá? Então, criptoblasto e mucor não tem muito um 3-glucana. Por que isso é importante? Porque você pode estar com uma mucormicose animal gravíssima, que é uma doença de neutropênico, e a glucana negativa, e você, beleza, glucana negativa, tudo tranquilo. Tá? Então, mucor, cripto e blastomicoses, aí vale sul-americana, que é a nossa para coco, e outras, tá? Blastomices, aquelas coisas. É negativa a glucana, geralmente. Qual que é o problema dessa bendita dessa glucana? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse teste, existe uma reação química padronizada no mundo que faz esse bendito teste. Acho que é uma reação Q, uma coisa assim. É feito com caramujo, um enzima de um caramujo, não sei qual lá, que encontraram, o bendito do caramujo, lá, caracol, sei lá, que tem essa enzima. Então é o único laboratório que vende, só tem um laboratório que vende. A gente faz, ele é muito caro, porque você tem que rodar os 20 ou 40 testes de uma vez. E ele tem lá uns 3 controles, você tem que fazer uma curva. Olha, é um teste metodologicamente bizarro. A reação química é muito super complexa, só tem um jeito de fazer, e só são esses caras que fazem, então eles vendem muito caro. Então muitos países não vão ter. Porque se você não tem uma saída de 20 para você fazer nessa placa, você vai pagar, sei lá quantos $1000 uma placa e vai usar um exame. Aí você não tem como fazer. Então essa metodologia, a forma como ela é feita hoje, não tem um ELISA de um 3-glucana. Se tivesse, nossa, tá feito. Vai ser super simples, mas não tem. Então você tem que usar uma placa pronta, pré não sei o que faz não sei quantas reações padronizadas, aí faz uma curva e a diferença da curva que dá quanto tá glucana. É um negócio super complicado. Então é muito caro. E aí é por isso que é pouco disponível, tem pouquíssimos laboratórios que fazem, e pode ocorrer do seu serviço e falar assim, a gente vai pôr na fila, quando juntar 20 a gente faz. Isso pro paciente pode ser péssimo, porque o tempo é vida pro paciente neutropênico febril, né? Então, essa é uma complicação, tá? A galactomanana não, é mais simples, e até teste rápido já de galactomanana, teste de point of care, pinga a gotinha de sangue, pinga a solução, espera um pouquinho, 2 tracinhos e imunocromatografia. Já ouviram falar disso, teste de gravidez. Até isso já tem pra galactomanana, com uma correlação aí mais interessante. Aí você pode levar até para lugar pobre, né? E você tem acesso. Então é um exame muito legal, e aí cai naquela história, se você não tem o melhor antifúngico, você tem que escolher quem você vai dar o antifúngico tóxico, então a gente usa galactomanana. E muita gente não vai ter nenhum teste, né? Então acaba dando antifúngico empírico. Então você está neutropênico febril prolongado, faz uma tomografia, tem um treco no tórax, ganhou antifúngico.
Isso é muito ruim, porque o antifúngico é muito tóxico de uma maneira geral, né? E a gente não tem muito acesso às boas formulações da anfotericina, então acaba dando anfotericina convencional, né? E aí, finalizando, a galacto pode ser medida no lavado broncoalveolar, tá? Se você submeter o seu paciente a uma broncoscopia, solicita a galacto e o corte do lavado vai ser diferente do corte sérico. A gente tem uma tendência a usar o 1, Paulinha, mas depende do caso, é meio difícil. Mas a gente tende a usar 1 no lavado e meio no sangue. Tá? Exatamente, que também é uma possibilidade diagnóstica. E vamos lá, então, a terapia. A terapia de primeira linha é o voriconazol, que nós não temos no país normalmente. Com facilidade. Pelo menos na rede pública, facilmente na emergência, não temos. Costuma ser centros de referência, especificamente, é difícil de ter. E aí, então, o que a gente acaba optando é por usar a anfotericina, um poliênico. Idealmente, a gente vai usar uma formulação lipídica, a anfotericina lipossomal. E na ausência da anfotericina lipossomal, o que acontece às vezes é acabar a gente dando anfotericina deoxicolato mesmo, mas com todos aqueles riscos de lesão renal, de distúrbio hidroeletrolítico. Que a gente sabe que é pior em termos de várias questões de mortalidade, se aumenta a lesão renal aguda, no cara neutropênico, é complicado. Então, assim, vou citar o professor Arnaldo Colombo agora, que ele fala muito isso, que ele fala assim, nós temos a melhor quimioterapia do mundo para o câncer. Não tem 2 antifúngicos para salvar o cara se tiver uma neutropenia febril com aspergilose. Né? Então, a gente trabalha com rituximab, não sei o que lá, e nós não temos... E aí, vai fazer fungo, a gente tem anfotericina convencional, fluco e ítria, quando tem. Como é que você resolve isso? Né? É muito complicado. E aí, o preço... A gente brinca, né? Que paga o preço doente por usou a quimioterapia de 100 mil reais e não tem o tratamento de menos que isso. Né? E a do grupo das equinocandinas, a caspofungina, então, é o lugar? Teoricamente, um dos tratamentos para aspergilose é equinocandina. Qual que é o problema? Monoterapia com equinocandina, só equinocandina, parece ter uma associação com recidiva e resistência, numa resposta ruim. Então, só caspo, só mica. Tá? Tentou-se caspo teoricamente caspo, mica, tá? Elas agem contra aspergilos, porque os aspergilos têm a glucana, tem a enzima, né? E então a equinocandina vai agir e muito pouco efeito colateral. Mas qual que é o problema? Aparentemente, para tratamento, ela pode incorrer em falha, má resposta, então a gente usa muitas vezes combinada. Então você pode fazer, sei lá, para aspergilos, o que é clássico? Vórico com alguma equinocandina, vórico com mica, por exemplo. Qual que é o problema disso? Nem todos os lugares não tem muitos antifúngicos e equinocandina também é difícil de ter. Não é todo lugar que tem. Mas aí o tratamento, se você falar assim, como você trataria um caso grave? A gente costuma dar vórico e associar a equinocandina quando é possível. Às vezes a gente associa a anfotericina no início do tratamento porque o vórico tem nível sérico meio variável. Então você fala assim, qual seria o seu gold standard? Vou tratar uma aspergilose invasiva. O que você daria, João? Falar voriconazol. E no começo eu daria anfotericina lipossomal nos primeiros dias, até saber no segundo, terceiro dia o nível sérico do vórico. Se ele tá no nível sérico que eu quero, de 1 a 5. Tá no nível sérico? Tá, posso tirar anfo, por exemplo. Tá? É mais ou menos assim que seria o gold standard pra mim, hoje em dia, na aspergilose invasiva. Tá? Às vezes a gente não tem certeza qual fungo é. Existe uma suspeita de outro fungo, Fusarium, por exemplo, mucor. Aí a gente dá mais um motivo para dar anfotericina lipossomal também. Se você não tiver uma certeza grande de qual fungo está tratando. Tá? É mais amplo espectro, vamos dizer assim. Tá? Mas é complicado. Esse é um problema sério de saúde pública no Brasil, justamente por isso. Você tem um neutropênico febril prolongado, o que você tem para dar? A maioria dos lugares do nosso país, anfotericina convencional. É o que você tem, não tem mais nada. Né? Fluconazol a gente sabe que não age, né? Contra fungo filamentoso. Então, ITRA, tem vários estudos de ITRA que o nível sérico do ITRA é terrível, ele é muito ruim para tratar aspergilose invasiva, inclusive ele aumenta o risco de mucormicose, quem usa itraconazol, com profilaxia, porque não é uma boa droga. Então, olha que coisa complicada, né? Bate muito nisso. Né? Qual que é o melhor tratamento? Não temos sempre o melhor tratamento. O nosso estudo de aspergilose invasiva, que a gente está levantando casos do Brasil inteiro, muito frequentemente a gente vê casos assim. Ele usou lipossomal 3 dias, aí ele usou voriconazol 4 dias, daí ele usou micafungina, daí ele usou convencional, porque acabou todos os remédios que tinha no hospital. É mais ou menos assim. Tá? Não é infrequente a gente ver casos assim, infelizmente. É uma coisa bem séria para o nosso país do ponto de vista de saúde pública. Né? No hospital privado tem, né? Então a gente sabe tratar, mas o problema é justamente esse. Né? O que nós vamos fazer? A gente está com saburô e anfotericina para fazer micologia. É difícil. Né? Então tem que ir um pouquinho além. E aí, então, tratamento basicamente foi isso. E a gente a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas tem uma proposta de tentar
prevenir um pouco a exposição dos pacientes de transplante de medula óssea aos ambientes que são mais ricos em fungos. Então, tentar deixar o paciente em ambiente protegido, pelo menos em quarto de isolamento, nunca conectado com ambiente de construção ou de reforma, porque esses ambientes têm mais fungo, e nunca também contato com flores. Então, para um TMO, nunca leve flores, por favor, para os pacientes neutropênicos, porque também, durante o período de neutropenia, isso acaba sendo um fator de risco. Isso que a Paula está falando é super importante. Vários hospitais que tiveram história assim, de construção, reforma, ou de, sei lá, construir grandes janelas nos quartos, porque é mais legal ficar no quarto com janela e de frente para o jardim, tem surtos de aspergilose invasiva relatados, não é infrequente isso, tá? A carga fúngica parece fazer diferença nesse caso, como eu comentei, e existem quartos com fluxo aéreo com filtro de alta densidade, filtro EPA, né, que a gente fala. Esses filtros, eles podem diminuir a quantidade de aspergilos no ambiente também, se o quarto for fechado e usar esses sistemas de circulação de ar. Não é raro que você tenha surtos de micoses pulmonares em ambientes que tenham reforma. Um exemplo muito famoso aí, não vou falar que hospital, mas teve um hospital que fez uma reforma, fez uma fonte linda, assim, na recepção da oncologia, uma baita de uma fonte com água, sabe aquela coisa bem linda, assim, bem bonita, se chegava era super legal, né? Aí passa um tempo, teve um surto de fusariose e acharam um fusário na água. Então, nessa hora a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, que nem você falou, eu vou levar um mimo pro meu paciente, meu familiar que está internado, eu vou levar uma flor para ele, você leva um monte de fungo pro cara, entendeu? Então, a melhor das intenções pode ser muito ruim, né? E as reformas especialmente, tá tendo reforma é um problema sério. Vários hospitais, inclusive de São Paulo, já tiveram problemas sérios nessa história de reconstrução, de esse lugar foi tombado, tá fazendo uma restauração, não é nem reconstruir, mas restaurando. Quebra a pedra lá, sai um monte de fungo dentro pronto, todo mundo fica com uma aspergilose. Então já tem vários surtos assim, infelizmente. E aí, só lembrando também, no tratamento, micose invasiva, doença invasiva em geral, você vai ter que lembrar de manusear a imunossupressão do paciente, ou reduzir ou suspender. Esse paciente neutropênico com TMO vai ter que ter imunossupressão reelaborada durante o momento da infecção. Infelizmente, o neutropênico da LMA a gente não tem o que fazer. É rezar para sair da neutropenia logo e realmente quem acompanhou esses doentes vê que o que melhora é quando o cara sai da neutropenia. Ele sai da neutropenia quando começa a melhorar, tá? Eles às vezes até fazem mais febre quando melhora da neutropenia. Aí passa, que é como se fosse assim, tô combatendo o fungo agora. Só um comentário, Paulinha, o tratamento ele é mantido geralmente 4 a 6 semanas depois da melhora da imunossupressão no mínimo. Sim. Tá? Então, sei lá, você parou de ficar neutropênico, mantém mais 4 a 6. Isso é bem complicado, porque às vezes os pacientes vão fazer outro ciclo, logo em seguida. E uma dúvida cruel que nós temos é, se já tratei uma aspergilose, o que eu faço na próxima? O que nós temos feito? A gente faz a profilaxia chamada secundária. Então, se ele tratou com vôrico agora, acabou de terminar de tratar uma aspergilose invasiva, ele vai fazer um outro ciclo, a gente deixa vôrico, geralmente, contínuo. É uma das práticas que a gente tem tomado. A outra coisa muitos pacientes ficam com lesão residual. E aí tem que ser debatido com o expert, né? De hemato, o infecto e o torácico, se vale a pena você ressecar a lesão antes do cara fazer o próximo ciclo. Porque se tem uma área muito grande de necrose e fungo ali que não consegue ser resolvida com antifúngico, eventualmente na próxima neutropenia esse cara vai fazer uma aspergilose invasiva de novo. Tá, então tem uma outra discussão que é se eu faço ressecção cirúrgica ou não, que é difícil. Esses dois são super complexos, deu pra entender, né? Quem tá ouvindo tá vendo que é uma confusão, é complicado. E então acho que por último... Acho que bastante coisa falamos já dessa doença, né? Tá bom. Por último, não menos importante, talvez ainda mais cheio de detalhes, é a aspergilose pulmonar crônica. A aspergilose pulmonar crônica, então, inclui várias manifestações da doença, que pode ser desde a famosa bola fúngica, que a gente comentou lá no início, até os nódulos de aspergilo, a aspergilose pulmonar crônica cavitária e a aspergilose pulmonar crônica fibrosante. Então, vamos tentar falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas entidades. Então, não é mais neutropênico, não é mais o hiperalérgico. Esse cara aqui, ele é imunocompetente de uma maneira geral. Ou levemente imunossuprimido, tá? Esse é o doente normal. Então, quer dizer, mais uma doença que o fungo pode causar. Só tô mudando o hospedeiro agora. Esse aqui é aquele paciente que tem algum grau de imunossupressão mais leve. É um etilista, é um diabético, é um usuário de corticoide. Ou às vezes até nada. Ou às vezes não é nada.
Ou às vezes é um paciente que só teve uma doença pulmonar prévia, não é nada não, é alguém que teve algum insulto pulmonar anterior. Seria uma imunossupressão local, talvez, vamos dizer assim. Então tem uma cavidade, tem uma área de fibrose, tem uma grande bronquiectasia, é uma área de imunossupressão local, uma distorção arquitetural do parênquima pulmonar. Só precisa ter isso, mais nada. Tá? Não precisa usar corticoide, não precisa ser neutropênico, não precisa nada disso. É mais esse foco da doença do pulmão. E aí, então, o aspergiloma é a famosa bola fúngica, que nada mais é do que alguém que tinha uma cavidade ali. Então, o nosso paciente que teve tuberculose, que é super comum no Brasil, teve uma tuberculose e ficou com uma cavidade ali. Uma cavidade que o fungo começa a colonizar e aí, depois de um tempo, você tem um material ali dentro que são fungos mais restos celulares, mais muco, mais fibrina. Com esse paciente, o que a gente precisa fazer? Só um comentário. Imagino assim, nós estamos com vários infectologistas aqui, mas na formação médica nossa, a gente ouve assim, bola fúngica. Aí a gente ouve assim, se sangrar, opera, se não sangrar, não faz nada. Deixa lá, e é isso aí, não vai acontecer nada com o doente, certo? É meio que assim que era o papo. E era assim na literatura médica mesmo, até 2003, mais ou menos, era só isso que tinha. Fungo lá, sangrou, vou operar. Não sangrou, tá bom, vai morrer com isso, não tá trazendo problema nenhum, e é isso aí. Era mais ou menos assim que funcionava. O fungo ia lá, colonizava uma lesão pulmonar anterior, e ele convivia, vamos dizer assim, numa boa com o hospedeiro. Tá? Esse é o que se falava antes. Imagina, todo mundo ouviu falar de bola fúngica, que tem aquela bendita história que caiu na prova de residência, da tomo deitado, a bola mexe dentro da tomo, você deitar, a bola vai pra baixo, vai pra cima, vai pra, né? Aquelas coisas, tá? Talvez tenha ouvido falar disso, não é bola fúngica. Mas hoje as coisas são um pouco diferentes. Você acha que vai comentar, Paulinho? Não sei. Bom, enfim, é o seguinte. Até 2003 todo mundo achava que bola fúngica, fica lá. Se sangrar a gente opera, se não sangrar a gente não faz nada. Tá? Podia ter um pouco de hemoptise ou nenhum sintoma. Aí veio o cara chamado David Denning, que é um pesquisador inglês, que foi lá que eu fui fazer estágio, né, pra conversar com esse cara. E ele começa a levantar algumas coisas estranhas. Então, por exemplo, vários pacientes com tuberculose na África, se você pegar as culturas, também tinham aspergilos isolados. Pacientes investigando tuberculose achavam aspergilos no catarro. É que estranho. O que tem a ver isso? Aí, outros casos. Esse cara aqui tinha uma bola fúngica há uns anos atrás, ele chega aqui com o pulmão totalmente detonado e a gente não tem uma causa, não é tuberculose. Aí você vai olhar e tem um monte de tuberculose com baciloscopia negativa que está sendo tratada como tuberculose, como sequela de tuberculose, e o cara está piorando a doença do pulmão dele. Aí ele começa a achar na literatura assim, aspergiloma simples e aspergiloma complexo. O que é isso? Aí era aqueles que o cirurgião ia operar e era super difícil, estava tudo fibrosado, tudo colado, cirurgia ia mal, o doente evoluía mal, fazia empiema por fungo, fungo caía na pleura. Você fala, nossa, mas é uma cirurgia que tinha uma morbidade tranquila e esses caras aqui têm uma morbidade alta. Aí os cirurgiões torácicos chamavam de aspergiloma complexo. Aí você fala, nossa, o que é isso, né? E ele foi juntando as coisas, ele publica em 2003, se não me engano, 3 casos, que ele fala assim, gente, isso aqui foi culpa do fungo. Esses caras, eles tinham uma lesão pulmonar prévia, tinham bola fúngica, e passa o tempo, eles fizeram novas cavidades, novas bolas, e estão ficando mais doentes. Aí ele fala assim, estou propondo que a gente mude algumas nomenclaturas, porque essa doença certamente foi causada pelo fungo. E pela resposta que antes a gente achava que era só uma resposta inflamatória ali, pericavitária, só na cavidade, não. Essa resposta inflamatória que acontece aqui pode fazer, e o fungo mesmo em contato com a cavidade, tem pequenas microinvasões ali. Então provavelmente esse fungo está invadindo e piorando e aumentando essas cavidades. E o mais incrível é que desses casos, um deles que ele descreveu não tinha bola fúngica. E ele tinha fungo na via aérea, sorologia para aspergilose positiva e evidência de progressão da doença. E não tinha bola. Elas dizem, putz, será que o fungo tem uma coisa nova? Ele está fazendo alguma coisa a mais? Ele não é só um colonizante? E aí a gente começa a passar por uma mudança de nomenclatura, e hoje a Paula já falou o nome atual, que é a aspergilose pulmonar crônica. Não é mais aspergiloma só. A gente tem um espectro de doenças. Alguns doentes que vão ter sim, o que a gente chama hoje de aspergiloma simples, que é o que a gente estava falando antes. Bola fúngica, evidência de que é causada por aspergilos e não progride ao longo de 3 meses. É mais ou menos isso a definição. Tem uma sorologia, tem uma cultura, isso aqui é fungo. Tá lá, passa 3 meses, você retomografa o cara não tem sintoma nenhum. Aspergiloma simples, isso é verdade, isso a gente manteve. Mas nós temos que botar um nome novo para aqueles doentes que estão aparecendo, que tem a bola fúngica, ou mesmo uma cavidade pulmonar, e aí passa 3 meses e tomografo, o cara piorou. Ele tá com sintomas de quê? De TB. Com um pouquinho mais de sangramento, às vezes.
É exatamente isso. É o paciente que você pensa que tem TB, mas o BAR nunca vem positivo. E aí a gente vê esses pacientes sendo tratados para TB empiricamente na rede básica ou por um não especialista ou até mesmo por infectologistas que desconhecem. E aí o paciente está sendo tratado para TB e ele não melhora e aí ele continua com aquela cavidade que às vezes tem uma parede fina, às vezes começa a espessar e que você vê que ao longo de 2, 3 meses começa a evoluir e aí pode surgir uma nova cavidade e aí essa parede pode espessar um pouco mais, esse conteúdo pode aumentar e o seu paciente mantendo febre, tosse, pode ter hemoptise e aí isso é uma aspergilose crônica cavitária que a gente fala, que é o paciente que está cavitando. E essa velocidade da destruição pulmonar pode variar de um paciente para o outro. E aí a gente já teve aqui no nosso serviço pacientes que perderam um pulmão inteiro por conta de cavidades que foram progredindo muito rapidamente por destruição desse fungo em atividade no parênquima pulmonar. Esse paciente justamente é um que, quando eu vou dar aula sobre o assunto, eu geralmente falo dele, porque nós estamos falando de uma doença totalmente desconhecida, né, que quase ninguém conhece e que acontece em pessoas sequeladas de tuberculose, que no Brasil não tem nenhuma, né? Então vocês imaginam, a rede pública, infelizmente, não existe nenhum tipo de programa de segmento de paciente pós-TB, tá? Então deixando claro isso. Tem várias metas do Ministério da Saúde para controle da tuberculose, mas se você procurar na internet, procurar tudo que o Ministério publica, não tem nada falando assim, estratégia para o segmento de quem já teve tuberculose. Isso não tem, o cara melhora, alta, tchau. Né? Ele pode ser seguido depois como DPLC, talvez, se ele tiver uma doença, uma sequela. Então, primeiro que sequela de tuberculose é super frequente. Tá? Tem 1000 estudos diferentes, conforme você fizer, mas tem uma pancada de distúrbio ventilatório aí. Em segundo lugar, tuberculose, baciloscopia negativa é frequentemente tratada no serviço público e é isso aí, porque tem cavidade, o cara tá emagrecendo, tá com dispneia, às vezes tossiu sangue, que seja. Tem esse raio-x aqui, é TB, e dá tratamento de TB. E os pacientes não melhoram tanto assim, ou não melhoram at all, né? E a gente tem um paciente, que é esse que você comentou comigo, que é um paciente muito querido nosso no ambulatório, que se você somar todos os sintomas dele desde a primeira TB, tem 20 anos de sintomas mais ou menos. Então ele tem uma TB, aí 8 anos depois falaram pra ele que é TB. Ele tratou de novo, mas nunca teve baciloscopia positiva. Aí ele ficou um tempão falando, não, isso é sequela da TB, é isso mesmo, paciência, sequela da TB. Aí achou uma médica que adotou ele e falou, não, isso é DPLC, vamos tratar seu DPLC. Melhorou um tempo. Passa mais um tempo, ele continua piorando, e ele, mas eu não fumo, né? Como que eu tô piorando no meu DPLC? E aí, muito tempo depois, eu lembro disso, pra mim marcou bastante, porque fui dar uma aula num serviço, falei sobre isso, e uma médica falou assim, vou te mandar um paciente. Eu falei, manda, né? E o cara chegou, e na primeira tomografia que a gente viu, a gente falou, isso é uma aspergilose crônica, tem todas as evidências, todos os exames, tudo já falava que era aspergilose. E o cara tinha, basicamente, um pulmão dele, isso que a Paula falou, tem duas formas, uma cavitária crônica cavitária, e uma que a gente chama de crônica fibrosante. Porque teve tanta cavidade, que aquele pulmão foi tentando, conter aquele processo e ele faz uma fibrose. Então, esse cara, basicamente, um pulmão dele não tem nada, tem uma bolha no ápice e o resto é tudo fibrose. E ele tinha uma cavidade no outro pulmão com bola fúngica. Então, quer dizer, uma aspergilose que progrediu ao longo de muitos anos e não foi diagnosticada. Isso não é um caso que a gente tem assim. A nossa média de sintomas até que não é tão alta na casuística brasileira que nós temos, aí está em torno de 9 meses. Mas tem extremos que vão até 20 anos, 8 anos, 10 anos de sintoma e tratados como TB ou tratados como sequela de TB. Paciência, você ficou com sequela, é assim e o cara piorando. Tá? Os sintomas são idênticos aos de tuberculose. E a única coisa que muda nessa forma crônica progressiva, que é o cavitário fibrosante, a única coisa que muda é que tem muito mais sangramento. Mais ou menos 60% dos pacientes da nossa casuística aqui brasileira vão ter alguma manifestação hemorrágica, seja hemoptise ou hemoptoico, e isso é um sinal de gravidade que piora o prognóstico em 1 ano, que piora o prognóstico em 3 meses, infelizmente. Então, você vai falar assim, uma tuberculose e teve um sangramento, é bem assustador para pensar em aspergilose, tá? Aí você vai lá e faz, lógico, pensa em TB, faz todos os exames, não é TB, abre o olho, tá? Na nossa casuística, a bola fúngica apareceu somente mais ou menos 70%, então 1/3 mais ou menos não tinha bola fúngica. Significa que você tem um monte de cavidade lá, evidência de aspergilose e aspergilose não é tuberculose e não é bola fúngica. Né? Então, eu tenho falado isso muito, mas ouvintes e quem está aqui hoje saem daqui com o conceito de que existe uma doença fúngica que infelizmente acomete pessoas com qualquer tipo de lesão pulmonar anterior, nosso caso notavelmente tuberculose e DPLC,
são os que a gente mais tem. Nós temos também uma porcentagem de bronquiectasia não relacionada à tuberculose. Então, você teve uma pneumonia, sei lá, passa um tempo, vem. A gente tem pacientes, inclusive, muito jovens com essa doença, que tiveram uma pneumonia grave. Ela teve paciente nosso que foi para pneumoectomia, depois de ter uma pneumonia. Uma pneumonia necrotizante, fez uma lesão sequelar, a cavidade evolui com aspergilose crônica lá, até que a cavidade cresce tanto que basicamente um pulmão estragou, fez uma autopneumectomia praticamente aquela lesão que ela tinha, teve que ir para pneumé. Então, até isso nós temos pneumectomia em jovem, tá? Não é raro ter que ser operado esse paciente. Então, saibam que existe isso, e aí tem um outro lado também, que aí a culpa não é de não saber também, a culpa é de não ter método diagnóstico bom, né? Então, se você for analisar os laboratórios brasileiros que conseguem identificar fungos, baixíssimo a quantidade. Filamentoso, então, esquece, dá para contar nos dedos os laboratórios de brasileiros públicos que fazem identificação de fungo filamentoso. Então, até você saber que aquilo é aspergillus, meu filho, leva um tempo. A outra coisa é sorologia para aspergillus. Que lugar que tem? Lugar que tem aspergilose, porque quem não sabe que isso existe não tem sorologia para aspergillus. Se você for hoje no laboratório particular do brasileiro mais caro, mais famoso, ele não tem o padrão ouro internacional da melhor sorologia. Ele tem uma sorologia pior. Então, olha só que coisa complicada que nós estamos falando aqui. E nesses pacientes, você pode tentar tanto a sorologia quanto a galactomanana, porque como eles estão nesse meio do caminho aí, tem um tipo de resposta imune, mas pode ter invasão, aquela invasão lá que causou hemoptise, e ele pode ter galactomanana positiva sérica, mas ele faz sim uma resposta imune, que é o que a gente vai analisar através da sorologia. Vejam que nesse doente aqui, até agora ninguém falou de sorologia antes. Então aqui sorologia é interessante, né? Anticorpo IgG, anti-aspergillus, é um sinal de que está tendo uma resposta inflamatória contra ele. Ele é usado, inclusive, para monitorar a terapêutica. Você trata, cai o nível. Tá? A galactomanana, qual que é a desvantagem? Isso vocês vão ver, inclusive, nos pacientes hematológicos. Ela vai perdendo a sensibilidade conforme a subida dos neutrófilos. Quanto menos neutropênico você tiver, pior é a galacto. Então, o que a gente tem visto hoje nos nossos doentes de aspergilose crônica é essa forma aqui. Não estou falando invasiva, tá? A positividade da galacto é alguma coisa tipo 25%, 30%. Sabe por que a gente acha que isso está acontecendo? Porque não deveria ser. Ninguém sabe, tá? Os pessoal acha bem estranho. Os publicadores, a pessoa que publica internacionalmente sobre isso não sabe de explicar. A gente tem duas teorias. Uma que nós temos alguns doentes que tem uma forma que é um meio dessas duas, que a gente chama de semi-invasiva, tá? Ou necrotizante. Ela entra no meio dessas formas aqui. Seria uma forma que progride muito rápido, em 2-3 meses. Né? A gente chamaria de semi-invasiva ou subaguda. É mais difícil de contextualizar isso. Mas a maior teoria, e eu concordo com essa teoria do professor, a gente discute bastante isso, é o seguinte: os doentes estão chegando no diagnóstico muito tardio. Monta todo detonado, todo, cheio de bola fúngica, cheio de lesão. Aí não é à toa que vai ter um pouco de galacto, entendeu? Porque aí não é porque é muita anjo de invasão, mas porque tem tanto fungo, tanta microinvasão, mas no pulmão inteiro, que a gente está vendo galacto positivo. Essa é a teoria do sangue, né? Agora, a galacto do lavado parece bem promissora. A gente tem mais ou menos 75% de positividade nos nossos casos aqui da nossa casuística. É um número bem expressivo. A sorologia, a gente procura o IgG antifungo, né? Anti-aspergillus. Não tem esse método disponível no Brasil em nenhum lugar. Se você pedir no laboratório privado mais caro que você conhecer, eles fazem um método que chama contra-imunoeletroforese, que é um método que tem uma sensibilidade variável na literatura, mas que está em alguma coisa tipo 50% a 60%. Então, olha que confusão. Nós estamos, talvez 70%, vai. Sendo bem nos melhores estudos. Então, olha como é difícil diagnosticar isso. Eu estou falando de uma doença que as pessoas não conhecem, que tem pouco laboratório que faz diagnóstico e que tem limitados métodos para confirmar o diagnóstico. Que beleza, né? Estava falando de coisa simples aqui. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: se vocês verem uma imagem compatível, considerem essa possibilidade, né? Mandem para a gente ou mandem para alguém que faça fungo na sua região, porque eu tenho certeza que tem. No estado que você tiver, vai ter alguém que faz as micoses lá. Manda pra esses caras que talvez eles saibam alguma coisa e mandem pra gente, a gente conversa. Liga pra mim, entendeu? Tô brincando aqui, mas... nosso serviço aqui da Escola Paulista tem referência pra esse tipo de micose. A gente, inclusive, tem o tratamento gratuitamente distribuído aqui. Não é todo lugar que distribui traconazol, a gente distribui aqui. Então, eventualmente, venham pra cá, né? Mandem paciente pra gente ou entrem em contato. A gente tem uma casuística, a gente tem um sistema de registro brasileiro de aspergilose. Temos os casos que nós estamos juntando do Brasil inteiro. A estimativa das pesquisas é que tenha 5 mil casos de aspergilose anualmente no Brasil. 5 mil. A nossa casuística está chegando nos 100 doentes. Então vocês imaginam quantas pessoas talvez estejam por aí convivendo com a sua tuberculose e bacilo negativo.
né? E nós estamos trabalhando e pesquisando para tentar provar que isso é uma coisa importante e, eventualmente, ter disponível tratamento, diagnóstico, para que todo mundo consiga fazer. A primeira etapa, que eu diria, é que todo mundo conheça a doença, que nós estamos falando hoje aqui. Então saibam que existe isso daí. Não é tuberculose, bacilo negativa, não é, sei lá, sequela de TB que está progredindo, não é bronquiectasia que está indo mal, tem o fungo na história e ele está destruindo o pulmão das pessoas e causando... As doenças têm uma altíssima mortalidade, a gente tem uma mortalidade humana de 20%, mais ou menos, nossa casuística. Por quê? Porque tudo DPOC é avançado. Nossa casuística, a maioria dos pacientes, se eu analisar todas as pirometrias que nós temos, 80% tinha de algum distúrbio obstrutivo. E dos distúrbios obstrutivos, 70% mais ou menos era grave. Então, com VF1 abaixo de 50, lembram disso? Então, quer dizer, os caras chegam super doentes quando chegam no ambulatório. E talvez eles morram não pela doença, mas pelo DPOC, que já está super avançado. Parem para pensar nisso. Então, são doentes muito graves que têm benefícios. A gente tem alguns pacientes que trataram e ficaram ótimos, né? E a gente tem alguns que trataram e não pioram mais. O DPOC dá uma estabilizada, né? Então, às vezes eles morrem por causa do DPOC. Não porque não tratou o fungo, mas porque chegou tarde, né? Uma pergunta da plateia. Então, você diria que a aspergilose é uma doença negligenciada? Diria que a aspergilose crônica é uma doença pulmonar crônica negligenciada. A aspergilose invasiva não. Sabe por quê? Porque gera riqueza para a indústria farmacêutica, se for pensar, porque o antifúngico é caro. O voriconazol e o tratamento padrão ouro da aspergilose invasiva é super lucrativo, né? E a oncologia é uma fonte de muita renda para a indústria farmacêutica e junta tudo, né? Porque eles entre aspas, vendem o quimioterápico e vendem o antifúngico bom. Então é muito interessante. Agora, do ponto de vista da saúde pública, certamente é. Se tuberculose é essa, imagina a aspergilose crônica, né? Então, com certeza, não tenho a menor dúvida que é considerada, mas não está no rol. É aquela, como a gente falou na semana passada, é uma doença negligenciada que nem está no rol das negligenciadas. Ela é negligenciada no rol das negligenciadas. Assim como a antavirose, por exemplo, que a gente falou na semana passada, né? Então, infelizmente, né? A gente estamos fazendo trabalho, né? Pequeno trabalho, primeiros passos de saber como é que é isso no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, na Inglaterra tem um Centro Nacional de Aspergilose. De como é raro isso. E tem um ambulatório lá que o cara atende 40 doentes de ABPA e 40 doentes de A60, 40 a 60 doentes de aspergilose crônica por semana. Então você consegue imaginar que não é pouco e nós estamos falando da Inglaterra, né? Micro. Imagina Brasil e tuberculose no Brasil. É isso que nós tem algum método para estimar a prevalência na população? Muito difícil. Esse método, o modelo usado nesse estudo matemático que eu falei que estimava que no Brasil ia ter 5 mil casos, é que uma porcentagem dos doentes que tiveram tuberculose, que se curaram, vão ter aspergilose. Isso é uma porcentagem baseada no estudo muito antigo dos anos 60, que usava raio-x e sorologia bem simples. E uma porcentagem grande dos pacientes, mais ou menos, nesse estudo, mais ou menos 4 anos depois da tuberculose com cavidade, então você tinha que ter ficado com uma cavidade, não vale tuberculose que melhorou tudo e não ficou nenhuma lesão. Mas se você ficar com uma cavidade, mais ou menos 4 anos de acompanhamento, 20% tinham achados no raio-x e na sorologia ruim de aspergilose crônica. Você imagina quantos pacientes não temos? Não sei, nós não sabemos, é uma incógnita. Essa terceira doença aqui hoje que nós estamos falando é uma incógnita no nosso país, não faço a menor ideia. Nós estamos estudando para aprender sobre ela. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso grupo de micologia. E então o tratamento, gente, o que a gente disponibiliza para os nossos pacientes aqui no Brasil é o itraconazol. Mais uma vez, e de novo, um tratamento prolongado, sem tempo de tratamento bem definido, feito com acompanhamento clínico e por imagem, e a abordagem cirúrgica sempre vai ser avaliada tanto pela gravidade da doença do paciente, se uma abordagem cirúrgica vai resolver ou não. Então, uma hemoptise, paciente que tem hemoptise de repetição, talvez a abordagem cirúrgica vale a pena. Paciente que fica tendo infecção secundária, que foi o caso dessa paciente que acabou indo para pneumectomia, a gente também pode avaliar que vale a pena. Mas aí tem o grande problema, que é o status desse paciente para o pré-operatório cirúrgico, porque normalmente um paciente DPOC ou pós-TB sequelado, emagrecido, desnutrido, que tem toda a complexidade de uma cirurgia de grande porte, como uma cirurgia torácica. Então a gente tenta manejar com o antifúngico, escolher o melhor momento operatório, se ele precisar do operatório, e fazer o acompanhamento clínico radiológico. E nos pacientes mais graves, seria muito mais ideal se a gente tivesse o voriconazol mais disponível, porque o paciente falha, às vezes, com itraconazol, e aí a gente precisa
resgatar com voriconazol esses pacientes, e o que a gente acaba fazendo na falta do voriconazol é tentar fazer a anfotericina mais uma vez. Isso. O ITRA ele é uma droga com muito efeito adverso, com doses erradas, né? E nível sérico super diferente de pessoa para pessoa. Tem uma farmacogenética muito importante. E em segundo lugar, tem muitas interações medicamentosas. Então é meio duro de usar itraconazol, tá? Tem gente que com 400mg, que é a dose padrão para aspergilose, tem hepatotoxicidade, e tem gente que com 400mg não tem efeito nenhum, né? E a gente também não tem disponível com facilidade de usar nível sérico. Então é difícil de tratar. Mas de um modo geral, 400mg responde bem a maior parte dos doentes. A taxa de resposta aí, que resposta eu estou chamando de estável e de melhora, né? Ficar estável, não progredir e melhorar, é alguma coisa em torno de 60% a 70%, vai muito bem, né? Os outros pioram, né? E aí tem muitos motivos, né? Pode ser tanto pelo DPOC, pode ser por qualquer razão. E aí os pacientes que não respondem bem, a gente às vezes opta por tratamento cirúrgico, mas é super selecionado, né? Dá pra entender, né? Imagina, o cara tem um pulmão inteiro todo detonado por fibrose, o outro tem uma cavidade. Você vai tirar a cavidade do segundo pulmão? Dá, né? Não tem sobra parênquima pro cara ficar bem, né? Então, é super complexo, difícil de tratar. As hemoptises são assustadoras, que eu tive hemoptise por aspergilose, espero que vocês não tenham... Já passou por isso, né? É bizarro, é coisa de paciente chegar, ser entubado e morrer em pouco tempo, gravíssimo, tá? E essa mortalidade, ela é alta, ela tem um degrauzinho com 3 meses, que é bem importante também, tá? Eu falei 20% em um ano, mas ela tem um degrauzinho ali bom em 3 meses do diagnóstico. Então, a ideia é assim, eu começaria falando assim, sai daqui sabendo que existe isso, tá? Que não é só tuberculose, que tuberculose bacilo negativo deve chamar atenção para você ficar assustado. Não vai ficar dando tratamento empírico que pode ser um problema, tá? E perguntem, procurem outros diagnósticos e se precisarem de ajuda, dá um alô, a gente ajuda. Estamos tentando criar essa cultura de que existe essa doença no Brasil e quem sabe disponibilizar mais métodos diagnósticos e terapêuticos aí para o futuro, né? É o que a gente espera. Mas acho que o conhecimento dela já tá bom. Saber que existe já tá ótimo. Mais alguma pergunta? A plateia hoje tá demais, gente. Adorei. Se quiserem, perguntem mais coisas aí, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Não? Então, a outra dica é, se tem um cara com aspergiloma simples, não dá alta pra ele, não. Tá? Acompanha ele mais um pouquinho. Ele pode progredir. E aí ele progride e você tá do lado pra saber já que tá a hora de entrar com antifúngico. A pergunta que os pacientes fazem pra gente é quanto tempo eu trato. Então eu vou dar 2 exemplos. A gente teve um paciente que operou, tirou a lesão, tratou 6 meses, ficou ótimo e tirou, maravilha. A gente teve um paciente que fez a mesma coisa, tratou 1 ano, suspendeu o antifúngico, passou 3 meses, volta com sintoma, parece TB, tomografa o cara e ele tinha lá, vamos dizer assim, vamos supor que ficou um microcisto, um espaço no pulmão ali depois da lobé. E naquele lugar ele fez aspergilose crônica de novo. E esse cara vai tomar remédio o resto da vida. Então, quanto tempo tratar, não sabemos. Tem paciente que a gente tira, tem paciente que a gente não tira. Tá? E assim, é muito legal, porque muitos desses pacientes, quando você começa a tratar, eles melhoram muito. O número de exacerbações, a qualidade de vida, o ganho de peso é muito bacana. É uma coisa bem legal. Você fala assim, nossa, a resposta é boa dessa doença, né? Então, e tem muito doente jovem. E o cara melhora muito. Os jovens melhoram bastante rápido. É bem legal também. É outra coisa interessante. Então, todos os doentes com lesões pulmonares anteriores, que vêm com uma coisa esquisita, considerem aspergilose no diagnóstico de vocês. Pode ser aspergiloma simples, pode ser essas formas crônicas cavitário ou fibrosante que eu falei. Mas considerem essas possibilidades, especialmente naqueles que progridem. E não deem alta para os doentes com aspergilose. E não deem alta, pneumologistas e outros colegas, para aquele doente que teve uma tuberculose e ficou com uma lesão enorme residual, principalmente. Não dá alta para esse cara, acompanha ele, porque ele pode voltar a piorar. E pode não ser TB dessa vez, pode ser uma outra coisa. Especialmente se for MDR, aí tem mais cavidade, mais doença, pior ainda. Certo? E lutem aí para todos os nossos colegas do Brasil inteiro, lutem por mais métodos diagnósticos e mais tecnologia para cuidar dos fungos, que os fungos estão largados. Né? Se a gente não for atrás e não brigar por melhores métodos, melhor qualidade de tratamento, diagnóstico, a gente não vai chegar lá e vai estar cheio de dente morrendo de micose, eu chegando com micose há 10 anos pra gente falar, olha, isso era tudo uma aspergilose, hein? Que pena, agora isso era o DPOC Gold D super avançado e eu já vou ajudar, mas até que ponto, né? Então, fica essa... Tem uma coisa muito... Vocês perceberam, tem uma coisa pessoal, né? Quando vocês falam de aspergilose, né? Que é a minha área de estudo, né? Então, por isso que a gente tá falando tanta coisa aqui. A Paula escolheu muito bem o tema, gostei muito, lógico. Né? Agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Paulinha, tem algum comentário final? Acho que deu pra gente dividir bem as 3 doenças, né? Vocês viram? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 3 coisas bem diferentes. Paulinha? Nenhum comentário, só o agradecimento a essa plateia participativa e envolvida e que vai tratar sucesso. Muitos fungos por aí. É isso aí, muito bem. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado. Fiquem ligados para as nossas próximas transmissões aí. Um grande abraço.